Olá pessoal, sou o professor José e vou ensinar a vocês máximo divisor comum, o famoso MDC. Pessoal, inscrevam-se no meu canal e deixem o like. O máximo divisor comum entre dois ou mais números inteiros pode ser obtido pelo método da fatoração simultânea de números inteiros. Nós temos aqui na letra A o seguinte: qual é o máximo divisor comum entre os números 120 e 140? Pessoal, para nós saber qual é o máximo divisor comum entre 120 e 140, nós temos que fazer a fatoração simultânea. Ou seja, você vai pegar 120 e 140, vai escrever os dois separados por uma vírgula, você vai passar um traço vertical e dividir pelos números primos 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Cento e 120 é par e 140 também é par. Logo, você vai ter que dividir pelo número primo menor, que nesse caso aqui é o 2. Por que 2? Porque 2 divide 120 e 140, ambos ao mesmo tempo. Você vai pegar esse 2 aqui e vai marcar ele, ou então circular. Por quê? Porque ele divide 120 e 140 ao mesmo tempo. Vale lembrar, pessoal, que você só pode marcar o número ou então circular, que nesse caso aqui é o 2. Quando esse número ele consegue dividir todos os números da linha inteira ao mesmo tempo, sem ficar um número que não seja divisível por ele. Vale lembrar também que você só pode dividir por número que é primo, ou seja, você não pode dividir por número que é composto. 120 dividido por 2 dá 60. Você escreve o 60 aqui embaixo do 120, coloca uma vírgula na frente dele. 140 dividido por 2 dá 70. Você escreve o 70 aqui embaixo do 140. Você vai dividir por 2 novamente.
E novamente você vai circular esse 2. Por quê? Porque ele consegue dividir 60 e 70 ao mesmo tempo. (60) dividido por 2 dá 30. Você escreve o 30 aqui embaixo do 60, coloca vírgula na frente dele. 70 dividido por 2 dá 35. Você escreve o 35 aqui embaixo do 70. Você vai dividir por 2 novamente. Porém, agora você não pode mais circular esse 2. Por quê? Porque esse 2, ele só consegue dividir esse 30. Porém, não consegue dividir 35. 30 dividido por 2 dá 15. Você coloca o 15 aqui embaixo do 30, coloca uma vírgula na frente dele. 35 você repete, porque 35 não é divisível por 2. Agora você vai dividir pelo próximo número primo 3. Por que 3? Porque 15 é divisível por 3. Esse 3 você não pode circular. Por quê? Porque esse 3, ele só consegue dividir o 15 e não consegue dividir o 35. 15 dividido por 3 dá 5. Você escreve o 5 aqui embaixo do 15, coloca uma vírgula na frente dele. Esse 35 você repete, porque 35 não é divisível por 3. Agora você vai dividir pelo próximo número primo, que é o 5. Esse 5 aqui você vai circular. Por quê? Porque esse 5, ele consegue dividir o 5 e o 35, ambos ao mesmo tempo. (5) dividido por 5 dá 1. Você escreve o 1 aqui embaixo do 5, vírgula na frente dele. 35
dividido por 5 dá 7. Você escreve o 7 aqui embaixo do 35. O próximo número primo que você vai dividir é o 7. Esse 7 você não pode circular. Por quê? Porque esse 7 só divide esse 7, porém não divide esse 1. Então, esse 1 aqui, você repete, vírgula, na frente dele, 7 dividido por 7 é 1. Você escreve o 1 embaixo do 7. Nesse caso, pessoal, o máximo divisor comum entre esses dois números aqui é a multiplicação desses fatores que nós circulamos. Ou seja, 2 vezes 2, que é igual a 4, e 4 vezes 5 é igual a 20, que nós vamos ter o número 20 como máximo divisor comum entre esses dois números aqui. Certo? Então, pessoal, resumindo, você pega esse 2, multiplica com esse 2, que fica assim. Dois vezes 2 vezes esse 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Simplesmente para você achar o máximo divisor comum, ou MDC, entre dois ou mais números, é você fazer a fatoração simultânea e analisar ali entre os fatores encontrados quais deles dividiram a linha íntegra ao mesmo tempo. Aí é o seguinte: se nós não encontrarmos nenhum fator ali que dividiu a linha íntegra ao mesmo tempo, o que acontece? O nosso MDC, ou máximo divisor comum, o resultado é o número 1. Pessoal, espero que vocês tenham
Entendido? Um abraço e até o próximo vídeo.